de diante do Senhor uma labareda e que os aniquilou, e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Interessante, né? Esses sacerdotes, eu estou falando Levítico, nós lemos Levítico esses dias, né? Esses sacerdotes morreram no momento em que estavam prestando um serviço a Deus. Se nós fôssemos analisar de maneira muito fria, assim, de maneira humana, Deus, o Senhor foi muito injusto. Como é que o Senhor mata dois homens santos, sacerdotes do Senhor, ali servindo no tabernáculo, oferecendo ali uma oferta ao Senhor? Meu Deus, o Senhor é muito justo, o Senhor é muito injusto, o Senhor é muito mau. Nós falaríamos isso de maneira muito natural, tá certo? Arão, o pai deles, teve 4 filhos. Arão teve 4 filhos, ambos, todos sacerdotes: Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. Isso aqui fala exatamente da morte de Nadab e Abiú, tá certo? E na época que aconteceu esse fato, eles tinham em torno de 30 anos, de 20 a 40, em torno de 30 anos. Eles eram adultos, eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam como que deveria ser feito um serviço a Deus, uma oferta. Eles sabiam, e mesmo assim, mesmo sabendo, eles resolveram fazer de acordo com o que eles achavam que deveria ser feito. Incorreram no erro, e Deus então trouxe o juízo naquele momento. Engraçado também que nesse fato aqui, quando a Bíblia fala da morte de alguém, sempre fala do luto dos pais que choram por aquela criança, por aquele filho, e é uma dor muito grande, né? E quando aconteceu esse fato com Nadab e Abiú, a Bíblia diz que Moisés falou para Arão, a mandato de Deus: Arão, não fale nada. Moisés chamou 2 primos dele, pediu para retirar o corpo, e Arão, eu imagino a dor daquele pai. Calado estava, calado ficou, e Deus não falou para ele: não faça luto, não faça nada. Deus pediu que as pessoas de fora fizessem, mas Arão mesmo não fez aquilo. O que seria então isso que a Bíblia chama de apresentação de uma oferta como fogo estranho? Alguns estudiosos dizem que pode ter sido o fogo de uma fonte não sagrada, ou seja, tinha que ter o fogo vindo ali do altar, que era aceso perpetuamente, direto, e eles chegaram a acender um fogo qualquer e ofereceram no incensário um fogo de uma origem não certa, uma origem talvez duvidosa. Alguns dizem também que eles estavam bêbados no dia do sacrifício, especificamente na hora de fazer a oferta ali do fogo. Eles estavam bêbados, e Deus, olhando aquela situação, uma vez que eles sabiam que os sacerdotes não poderiam ficar bêbado no dia do sacrifício, Deus então os aniquilou. Outros dizem que eles estavam em pecado, porque o sacerdote, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, primeiro oferecia o sacrifício por si. Outros dizem que eles estavam em pecado, tá certo? E esse pecado diz o seguinte: se você olhar bem o texto, diz o seguinte, que eles foram mortos de dentro para fora. É como se um fogo começasse a queimá-los de dentro. Foi realmente muito feio, e eles morreram, tá certo? Pode inclusive ser algo diferente do que eu falei para vocês, mas o interessante disso tudo, assim, o que me chama a atenção, independentemente do feito, do ocorrido, o que me chama a atenção era que Nadab e Abiú sabiam como deveria fazer aquela oferenda a Deus. Não era estranho. No capítulo 9, ou seja, no capítulo anterior, e nos capítulos anteriores de Levíticos, mas principalmente no 9, no proximamente anterior, no primeiro anterior, tem uma aula demonstrativa de como fazer o sacrifício. E
diz a história, diz a narrativa bíblica, que eles estavam nesse momento. Eles não estavam ausentes, estavam presentes nesse momento. Eles sabiam como que cada ritual deveria ser feito. Aí, vira-se o capítulo, lá se vão eles, desavisadamente, incorrer numa grande falha. Eles poderiam ter escolhido fazer da maneira correta. Se nós perguntássemos hoje, Nadab, vamos voltar ao tempo. Você terminou a aula de sacrifício, né? Como um sacerdote fazer o sacrifício. Nadab, Abiú, como foi a aula? Aprendi. E como deve fazer o sacrifício? Deve ser assim, assim, assim. E com relação ao fogo, de onde deve vir esse fogo? O fogo deve vir ali do incensário, traz, coloca para aqui, o fogo vindo do altar. Nadab, e como que é o animal? Como que eles, acredito eu, saberiam dizer exatamente como fazer. Eles não sabiam fazer, ou eles escolheram não fazer. Diz a história que há muito tempo atrás, quando ser ferreiro era uma excelente profissão, hoje eu acho que não seja, era uma excelente profissão, um pai muito cheio de dinheiro pegou o seu filho e levou para uma escola de ferreiro. Chegou lá, quanto que é a mensalidade da escola? Tanto, tá aqui, eu vou pagar 1 ano de mensalidade, porque eu quero que vocês formem o meu filho como ferreiro. Passado aí alguns meses, o pai foi visitar o filho na escola de ferreiro. Chegou lá na escola de ferreiro, o filho estava batendo ferro, as mãos calejadas, suado. O pai, muito rispidamente, chamou ali os mestres daquela escola e falou: não, eu não coloquei meu filho aqui para ficar batendo ferro, não, eu coloquei meu filho para aprender a ser um ferreiro. Por favor, não deixe meu filho bater ferro, ele tem que ser ferreiro. E os mestres então, então tudo bem, vou mudar a técnica com ele. Beleza. No dia da formação do curso de ferreiro, o pai muito orgulhoso, agora meu filho é agora um profissional da escola, saiu da escola de ferreiro, e como demonstração, meu filho vai fazer aqui uma ferramenta de ferro. Aquele filho, muito timidamente, pegou ali o martelo, o ferro, e não sabia fazer. E o pai perguntou: você não sabe? Ele falou: pai, eu sei como fazer, eu sei todos os passos necessários para se fazer uma ferramenta, uma arma, qualquer coisa de ferro, eu sei fazer, eu sei os passos, mas eu não sei fazer. Nadab e Abiú estavam em condição muito parecida. Eles sabiam fazer, sabiam como fazer, mas na hora eles escolheram não fazer, não seguir aquilo que estava predeterminado. Gente, a vida, ela é feita de muitas escolhas. Uma das coisas que Deus nos deu, que é de maior validade, de maior valor na vida, é a capacidade de nós podermos escolher. Nós fazemos muitas escolhas. Desde quando nós começamos a ter consciência, nós começamos a escolher. Ninguém escolheu para mim a minha esposa, fui eu que escolhi. Ninguém escolheu a faculdade que eu ia fazer, fui eu que escolhi. Ninguém escolheu, eu que escolhi. Pouquíssimas coisas alguém escolheu por mim, a maioria fui eu que escolhi. E mesmo aquelas que alguém escolheu por mim, eu tive uma certa influência naquela escolha. Então, escolhas são coisas muito importantes, e a depender da escolha que nós fazemos, nós podemos ter escolha de vida ou escolha de morte. Nadab, você quer fazer? Eu quero, mas hoje eu não vou fazer. Não, eu não quero fazer. Hoje eu não estou de planos de fazer. Ele escolheu. Nadab, eles eram perfeitamente capazes de fazer aquele sacrifício da maneira correta.
Não havia nada que os impedisse de fazer. Poderiam estar bêbados, poderiam estar cansados, poderiam estar desatentos, poderiam estar... Qualquer que fossem os empecilhos legais, todos foram motivos de escolha para estar naquele momento. Eles escolheram fazer errado. Adão e Eva no paraíso, história conhecida, né? Muito conhecida. Tudo certo, mas Eva ouviu a voz da serpente, foi enganada pela serpente, e depois veio Adão e escolheu comer daquilo que estava proibido. E como consequência, eles perderam completamente o acesso ao paraíso. Tem um outro exemplo muito legal na Bíblia. Uzá, lá em 2 Samuel 6, Uzá sabia que a arca da aliança deveria ser colocada, conduzida somente por sacerdotes, por levitas. E Uzá, no momento em que a arca estava quase caindo, Uzá precipitadamente colocou a mão na arca e Deus o matou. Uzá, você poderia ter escolhido não fazer isso? Poderia, mas eu escolhi correr o risco. Ele escolheu. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, é um dos textos muito legais que a gente pode ler hoje à noite. Deuteronômio 30, 19. A Escritura nos apresenta que escolhas definem o nosso destino eterno, a nossa relação com Deus, o nosso bem-estar. Moisés, em suas últimas palavras, despedida final, Moisés fala o seguinte: olha, hoje eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas plenamente, vós e a vossa descendência. Amando a Yahvé, o teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, porquanto disto, amar a Deus, obedecer a sua voz, disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurara dar a teus pais na antiguidade, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Gente, a terra, a promessa estava pronta para ser cumprida, mas Moisés falou: olha, vocês devem escolher agora. Deus me fez uma grande promessa, Deus fez uma promessa aos meus pais, à minha geração, mesmo que eu esteja debaixo de uma grande promessa como Israel estava, caberia somente a eles escolherem se queriam ou não tomar posse daquela promessa. Dentro de cada um de nós tem um termômetro que delineia as nossas escolhas, mas esse termômetro ele é consultivo, ele não é indicativo, ele não é decisivo. Quando você vai fazer algo, no fundo, você sabe se aquilo é certo ou é errado. No fundo, você sabe qual o destino daquela sua escolha. No fundo, você pode parar e falar: não, isso não vai me causar muito bem. No fundo, você sabe. Eu tive uma experiência agora à noite, interessante. Geralmente eu durmo muito próximo da minha esposa, assim, na cama, muito próximo dela. E quando assim eu distancio dela, às vezes à noite, por alguma tá dormindo, às vezes eu tenho um sonho meio doido assim. E eu sonhei que eu estava com muita raiva dela, mas muita raiva da minha esposa. Motivo eu não tinha, mas eu estava com raiva. Eu devia estar procurando ela na cama à noite e não encontrava. Eu estava bravo com ela. E eu ouvia dentro de mim assim dizendo: quebra tudo em casa, seja mau, vai embora, largue tudo. E eu ficava com raiva, quase morrendo o coração. Mas dentro de mim
eu poderia escolher fazer aquilo ou não. Só sei que a pressão foi tanta que eu acordei, ela estava dormindo igual um anjo do meu lado, assim, só estava distante. Cabe a nós escolhermos diante de uma situação, seja ela hipotética, seja ela real, seja ela qual for, cabe somente a nós escolhermos como vamos fazer. O termômetro é indicativo, ele não é específico, ele não é exclusivo assim, no sentido de dizer, você tem que ser bom porque você é bom. Não! As trends, né? As trends da moda. Eu era da igreja, cantava no altar, eu era isso, hoje eu não quero saber de igreja, não quero saber de nada, estou aqui, estou feliz da vida. Gente, nós escolhemos. Nós escolhemos. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer é escolhas, e ninguém pode tirar isso de nós. E nós podemos então hoje, diante desse exemplo de Nadab e Abiú, entender que existem várias escolhas que nós precisamos fazer. Olha só, diz a história, né, que quando você tem que tomar uma decisão e você não decide, você está ali em cima do muro. Quem está em cima do muro e não escolhe, na verdade escolheu ficar em cima do muro, escolheu não escolher, mas é uma escolha, e às vezes é atacado dos dois lados, né? Porque é uma escolha. Então nós podemos escolher hoje, escolher de verdade o nosso caminho, se o nosso caminho é de vida ou se é de morte. Nós podemos escolher hoje nesse caminho de vida ou morte. Deuteronômio 6,5. Olha como é interessante. Nessa escolha desse caminho de vida ou morte. Deuteronômio 6,5. É assim. É o ABC de todo judeu, de toda pessoa que lê a Bíblia. O ABC. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É uma escolha. A gente pode escolher hoje amar a Deus. Eu lembro que 2009, eu estava ali atravessando a Santos Dumont, ali pertinho do shopping Del Passeio, Leonardo Mota. E quando eu estava atravessando naquele momento, e era um tempo assim que eu tinha saído da empresa, estava me preparando para 2011. Tinha saído da empresa, estava me preparando para ficar só na igreja. Um momento assim que eu estava começando a ver a realidade de ficar só na igreja. E eu li uma palavra, naquele momento eu lembrei de uma palavra em Josué capítulo 24, se não me engano, que dizia o seguinte: olha, que eu deveria escolher amar o Senhor de todo o meu coração. E ele fala o seguinte: tenha cuidado com a vossa alma. E eu entendi que se eu escolhesse amar a Deus de todo o meu coração, eu sei que eu não seria livre das lutas que adviriam da minha escolha. Eu sei que eu não seria inocentado das falhas que eu tive, dos erros que eu cometi, eu sei disso. Mas eu sei que quando aquele amor inundasse o meu coração, eu estaria firme e forte para resistir toda e qualquer intempérie que advisse na minha vida, quando o amor estivesse completamente em Deus. E pela segunda vez Moisés fala isso: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Como que eu amo a Deus de todo o meu coração? Jesus também falou desse assunto. Quando no meu coração não há mais espaço para outra coisa. Quando que eu amo a Deus com toda a minha alma? Quando os meus sentimentos estão completamente entregues ao que o Senhor quer. Como que eu amo a Deus com todas as minhas forças? Uma das demonstrações de amor a Deus com todas as minhas forças
Nós tivemos agora, o pastor Francisco me antecedeu falando de oferta. Quando você oferta digital ou presencial, quando você oferta algo, e aquilo que você está ofertando é resultado das suas forças. Isso é a base de tudo. Que assim como Nadab e Abiú sabiam da consequência de fazer algo errado para Deus, nós também sabemos. Nós sabemos do que é amar a Deus com toda a nossa força. O que é que nós vamos ter? Vida eterna, bênçãos para nós especificamente e para os nossos descendentes. Vamos ser completamente livres da rejeição que nos leva a uma separação espiritual de Deus. Vamos estar sempre perto de Deus. Nós podemos escolher hoje seguir Jesus completamente. Jesus disse em João 14,6, é uma palavra muito conhecida, ele falou: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse: ninguém vai ao Pai, assim, eu estou aqui, passe por mim que eu lhe envio ao Pai. Ele falou: não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele assegurou, ele confirmou, ele falou. Foi um dos primeiros textos que eu aprendi na Bíblia, cantando, quando eu era adolescentezinho, cantando ali. Depois, quando me tornei jovem, aprendi também o significado. Eu sou o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E a decisão nossa é uma decisão seguir esse caminho, é uma decisão ter essa verdade, é uma decisão ter essa vida, é uma decisão ir ao Pai, é uma decisão. E o apóstolo Paulo, quando falava sobre isso em Romanos, dizia o seguinte: olha, a palavra está junto de ti, no teu coração, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus como teu Salvador, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa, sem dúvida alguma, é uma das escolhas mais importantes da nossa vida. Eu falo assim, duas escolhas extremamente importantes que nos ajudam muito a ser felizes ou infelizes. Uma delas é o casamento, mas essa daqui é a primeira de todas: escolher Jesus. Quando nós escolhemos seguir Jesus, a bispa estava me falando sobre crer. A Bíblia fala assim: aquele que crer, né? Aquele que crê e confessar recebe a salvação. Aí ele fala: filho, tem tanta gente que crê, mas se desvia e escandaliza. E você vê agora o caso do Banco Master, aquela turma do Banco Master, os cabeças ali, Daniel Vorcário, aquele trio que inclusive morreu agora, eles eram de dentro da igreja. De dentro da igreja. E a Ida me perguntando: filho, como é que dá esse negócio, filha? Eu falei para ela: mozão, quando a Bíblia fala crer, não é acreditar, não é posso crer nisso ou naquilo. Não é isso. Quando a Bíblia fala crer, a palavra crer na Bíblia, o verbo crer na Bíblia, ele dá uma ideia assim de crer e seguir o ensinamento daquele mestre, seguir aquele mestre. Quem segue tem vida eterna. Nós podemos escolher hoje outro legal, um negócio bem legal: ter uma vida de obediência acima de toda e qualquer rebelião que querem ser implantada em nosso coração. Eu aceitei Jesus assim, com consciência, né? Com 17 anos de idade. Muitos aqui na igreja também fizeram essa decisão com 17 anos de idade. E nesses meus 17 para cá, eu tenho mais de 50 anos de idade, eu vi muitas pessoas seguirem o caminho da rebelião. Muitas, mas não foram poucas, foram muitas. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu aquilo. Gente, igreja é um negócio legal, muito legal, porque a igreja, se você quiser participar das decisões,
chega no grupo que gera a igreja, se insira. Se você não quer participar desse grupo, aceite. Eu sou contra. Gente, então vem para um grupo que decide para você manifestar a sua decisão aqui. Uma vez que decidiu, vamos para cima e vamos ganhar esse negócio. Eu vi muitas pessoas com espírito de rebelião dentro de si. E tinha um rei lá em Israel, muito conhecido, que vocês sabem quem ele é, o rei Saul, que o profeta Samuel falou: Saul, você não tem juízo, Saul. Obedecer é melhor do que ofertar no culto domingo. Eu hoje fiz uma grande oferta, a maior oferta do culto. Quem fez fui eu. Eu não falo da grande ou da pequena oferta. A grande ou pequena oferta é no seu aspecto. Para Deus é oferta, não tem ofertinha, ofertão, é oferta. Saul, obedecer é melhor do que ofertar. E ainda falou, usou até a palavra mais forte: é melhor do que sacrificar. Saul, rebelião é como um pecado de feitiçaria. Mas por que pecado de feitiçaria? Porque no começo, quando você está assim com aquele espírito rebelde dentro de você, você não percebe que está cego, você está iludido por uma situação qualquer. Está meio cego. Mas depois, quando você está completamente perdido, aí você vê que já não tem mais jeito. Você foi completamente enganado como numa feitiçaria. Nós podemos escolher e entender o seguinte: o reino de Deus, por mais interessante que seja, a base do reino de Deus não é boa intenção. Eu tive uma excelente intenção, tudo bem, é melhor que a má intenção, mas no reino de Deus vale realmente aquilo que é efetivamente feito. Nós podemos escolher como queremos levar a nossa vida. Provérbios capítulo 3, o sábio Salomão, 3:5, o sábio Salomão nos falando sobre a vida, sobre o hoje, sobre esse momento agora. Ele fala o seguinte: olha, esqueça qualquer coisa que você ache certo ou errado, esqueça o seu modo de ser e agir. Se você quer ser feliz, esqueça, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Confie nele de todo o teu coração, reconhece ele em todos os teus caminhos, e ele, olha só, presta atenção, versículo 6, filha, presta atenção. Eu poderia me posicionar, é uma escolha, contra aquilo que é de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês, bem aqui. Visite a casa de alguém, qualquer pessoa, ou conheça alguém. Preste atenção. Eu sou contra o nosso presidente Lula. Você pode ser contra a política dele. Você pode ser contra alguma coisa dele no sentido de não concordar estando no lugar dele. Mas o Lula é o nosso presidente. Mas esqueça a forma como você acha que ele foi eleito. Ele é o nosso presidente, ponto final. É o Ceará 3 vezes mais forte, acabou. Se você é contra ou a favor, deixa esse negócio de lado. Nesse momento, ele é o nosso presidente. Você chega na casa de alguém: é que esse presidente, esse infeliz, é isso e aquilo. Eu também não gosto de padre, não gosto de pastor, eu não gosto de político, tudo ladrão. Gente, a pessoa, ela colocou dentro de si uma rebelião tão grande contra o Estado, contra a igreja, contra a família, contra tudo. A vida dele é uma completa derrota. E aí que está a evidência mais clara dessa rebelião. Claro, o dia que entrar um presidente melhor que o atual, nós vamos celebrar. O dia que entrar um governador melhor do que o atual, a gente vai celebrar. O dia que entrar um prefeito melhor, a gente vai celebrar. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente vai celebrar. Mas hoje quem é? É Ele. Verdade. E quem for contra, vá para a Bíblia.
Confia no Senhor, porque olha só, eu posso ter feito várias coisas que não são legais, né, Gustavo? Eu posso ter feito várias coisas que não são legais, presta atenção. Eu fiz várias coisas que não são legais, muitas delas, coisas das quais eu não poderia falar porque não são dignas. A minha vida, meu testemunho que eu fiz realmente não é legal, mas eu reconheci o Senhor em todos os meus caminhos, e Ele foi endireitando os passos para trás. Aquilo que foi extremamente ruim para mim, hoje é um testemunho, e os passos que eu vou para frente. Então é confiar, é entregar, é tê-lo em todos os meus caminhos, e Ele vai endireitando as minhas veredas. Isso que é reconhecer Ele, é dizer: Deus, eu estou aqui, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Deixa eu mostrar um negócio para vocês legal. Uma pessoa que ouve a voz de Deus e obedece imediatamente tem um destino. Uma pessoa que ouve a voz de Deus e dentro dele ele não crê, e ele fica questionando: vem cá, é de Deus? Não, mas deixa eu fazer uma prova. Provou uma vez, deixa eu fazer outra prova. Provou de novo. Não, eu ainda estou com dúvida, Bibi, deixa eu fazer outra prova. Provou. Sabe quem fez isso, se deu muito mal? Gideão. Acabou os dias dele como um velho desviado, e o pior de tudo ainda, perdeu toda a sua família. Outra escolha que nós podemos fazer para a gente orar, e essa escolha é uma escolha que eu tenho que fazer ela todo dia, de verdade. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. O Senhor falou: amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Pode passar. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas: amar o próximo como a mim mesmo. Sabe, queridos, amar quem nos ama é muito legal. Amar quem nos trata bem é maravilhoso. Amar quando o amor é correspondido é melhor ainda. Amar quando é aplaudido é fantástico. Todas essas condições de amor qualquer pessoa faz. Você quer ser uma pessoa ligada a Deus? Já falei o primeiro: ama o Senhor de todo o teu coração. Segunda, ame o seu próximo como você mesmo. Eu não sou um sadomasoquista, não sou um sofredor. Eu não teria coragem de me cortar, furar, eu me mato, não teria coragem, eu sou fraco para isso. Ao contrário, quando eu estou doente, doutor Iago, me ajude, passa um comprimido aí que eu não estou bem. Ligo logo para a tia, para o Iago, me ajude que eu não estou bem. Quando eu estou com algum problema, eu converso com alguém, eu oro, eu me resolvo, porque eu quero estar bem. Quero estar bem. Hoje eu estava numa saudade do Gessé. Tem hora que vem um fogo assim, meu Deus, tem problema não, meu filho, como é que você está? Eu quero estar bem. Deu uma saudade da Bibi. A Bibi estava no final de semana fora. Bi, você está onde, Bibi? Pai, estou chegando em casa. Não vem em casa, eu quero almoçar com você, venha, pelo amor de Deus. Parecia que um século que eu não vi essa menina. Sabe, queridos, é amar o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. Eu não seria capaz de fazer um mal a ninguém assim, próximo a mim, alguém, meus familiares. Mas amar os outros, amar os próximos. Então tá bom, veja só.
A Bíblia diz para eu amar o próximo. Então quem não é próximo eu não amo. Então qual é a minha grande missão enquanto pessoas? Tornar as pessoas cada vez mais próximas de mim. Aqui na igreja a gente tem uma qualidade bem legal, que assim, que eu considero assim, muito legal. Segunda-feira eu estou com os 12. Terça-feira a gente sempre está envolvido com alguma coisa. Assim, nós estamos muito próximos. Você sabe onde que eu moro, você tem meu telefone, você pode me ligar a hora que você quiser, eu atendo a sua ligação. Quando eu não atender porque eu estou ocupado, mas eu retorno sua ligação. Você me manda o WhatsApp tirando dúvida da Bíblia, eu atendo pelo WhatsApp tirando dúvida da Bíblia. A gente tem uma interação muito... Eu faço de tudo para que as pessoas estejam cada vez mais próximas a mim. Então o meu desafio, o seu desafio enquanto ser humano, é tirar as barreiras que nos separam, as indiferenças que nos separam, é tornar as pessoas tão próximas ao ponto de você poder amá-las indistintamente. É seu inimigo, é quem fala mal de você, seja quem for. A partir de hoje, você vai trabalhar para que ele conheça o amor de Jesus, através do amor que você tem por ele, do serviço. Escolher. Vamos ficar em pé, vamos, queridos. Uma outra escolha que nós podemos fazer hoje à noite. Uma escolha bem legal. Sabe, queridos, uma escolha bem legal que a gente pode fazer hoje à noite. Primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1:5. Eu tenho lido, presta atenção, tem um telefone ligado aí, desliga esse negócio, pelo amor de Deus, não é para mim não. Presta atenção, Deus me levou esses últimos dias a ler uns livros assim bem legais mesmo, assim, eu às vezes me perco, esqueço o tempo nessas leituras, certo? Leituras muito instrutivas. Às vezes é um livro de um colega que eu estou lendo para dar um feedback para ele do que ele escreveu, e ele recebe esse feedback meu com muito amor, é alguma coisa nesse sentido. Então, e às vezes é um livro assim para instrução mesmo, para aprendizado. E qual é a escolha que eu quero que você faça hoje à noite também? Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Eu não consigo ser uma pessoa sábia. Eu não consigo me preparar para as situações da vida. A diferença entre conhecimento e sabedoria, por exemplo, assim, de maneira muito simples. O conhecimento me diz que tomate é uma fruta, e a sabedoria me diz que eu não consigo, que não é para colocar tomate na salada de frutas, apesar de ser uma fruta. A diferença entre uma e outra é isso. Mas nós podemos escolher hoje sermos uma pessoa sábia. Aí cabe a cada um de nós ter esse raciocínio lógico. Como tem sido as suas relações, inclusive com Deus? Como tem sido a sua vida, inclusive com Deus? Como tem sido a forma como você tem tratado as pessoas? É você que escolhe. Nós não somos uma igreja completamente cheia de pessoas sem conhecimento, pessoas tolas, pessoas completamente desprovidas de sabedoria. Não! Nós somos uma igreja que busca uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que nos instrui para a vida, para os negócios, para a família, nos instrui a ser bons cidadãos na terra, para sermos bons cidadãos nos céus. Nós estamos completamente envolvidos nesse negócio. Isso é o quê? Isso é buscar sabedoria, independentemente do tempo que você tem de igreja, da idade que você tem na vida, da pessoa que você segue. Isso é buscar em Deus uma sabedoria que vai te levar para um caminho diferente do que você tem vivido hoje.
Muitas das coisas ruins que você tem hoje, que você passa hoje, elas advieram, elas ocorreram, porque você escolheu as coisas erradas, você tomou decisões erradas, você foi pelo caminho errado, mesmo alguém dizendo para você que aquele não era um bom caminho, mesmo você parando e percebendo que não era uma boa escolha, você escolheu fazer aquilo. Depois veio o resultado. De quem é a culpa? Vamos então remontar a cena, porque nós já perdemos muito. Muitos perderam famílias, outros perderam empregos, outros perderam relacionamentos profundos, outros perderam filhos e tempo com eles de qualidade, outros perderam tempo de vida, outros perderam muitas outras coisas que poderiam ser feitas, coisas boas, perderam por causa das más escolhas. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer o seguinte: olha, vamos remontar a cena para você entender. Aqui está Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Quero dois homens aqui, rapidinho. Tira aqui para mim, filho, por favor. Já vamos orar. Nadab e Abiú, tire para mim, por favor. Baixa só um pouquinho o som, baixa só um pouquinho. Acende essa aqui para mim, filho, por favor. 6. Vamos remontar a cena aqui, dois homens. Isso, dois sacerdotes. Vamos lá. Dia do capítulo 9. Capítulo 9. O capítulo anterior. Vamos remontar. Olha. Aqui está Moisés dando uma instrução muito clara para eles. Olha, o sacrifício é feito dessa forma. O sacrifício é feito dessa maneira. O sangue tem que ser aspergido dessa forma. O incensário tem que ser trazido dessa maneira. Entendeu? Deixa eu escrever para vocês. Aqui está Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e também está Arão. Os 5 homens da família. Vamos lá. Vamos praticar. Vamos praticar. Olha, dois juntos. Olha, vocês vão fazer dessa forma. Tá certo? Dessa maneira. O sacrifício é feito assim. Entendeu? Alguma dúvida? Então tá bom. Dia do capítulo 10. Dia do capítulo 10. Agora preste atenção só neles. Agora são eles que vão fazer aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus combinou com eles. Agora veja de vocês sacrifício. Imagina Deus, na sua onisciência, e claro, o sacrifício era cheiro agradável ao Senhor. Na sua onisciência falando, hã? Deus, Ele é santo, Ele é justo. Deus não tinha falado para eles que o sacrifício deveria ser para cá. Deus ordenou que o sacrifício era de uma maneira. Tinha sido a aula do dia anterior, tinha sido a mensagem do culto de domingo, e eles fizeram completamente diferente. E o resultado, pode vir, obrigado. E o resultado, vocês sabem o que aconteceu. Deus os matou. Quantos de nós, que a gente encerra aqui, quantos de nós não temos perdido muitas coisas da vida por causa das nossas más escolhas? Quantos de nós deixamos de executar aquilo que Deus tem para nós
porque nós escolhemos fazer diferente. Aí a morte se manifesta na sua vida, aí o mal se instala, aí a desobediência abre porta porque Satanás iluda você cada vez mais. Então hoje à noite eu quero que você escolha no seu coração seguir aquilo que Deus tem para você. Escolha no seu coração. E nessa escolha que você deve fazer, é uma escolha que diz o seguinte: Deus, eu escolhi te amar de todo o meu coração. Deus, eu escolhi te servir. Eu escolhi ter o Senhor. Eu escolhi ser a pessoa do lado da bênção. Eu escolhi, pode trazer, filho. Eu escolhi isso aqui. E quando você faz essa escolha, quando você age dessa maneira, naturalmente, muitas outras coisas boas e são acrescentadas. Eu quero orar com você, para que a morte não reine na sua casa, para que o diabo não tenha poder de manipular a sua mente, para que você seja uma igreja santa, vocês sejam santos. Eu quero orar com você, porque eu vejo muitas pessoas com um potencial enorme, uma capacidade muito grande, mas escolhem a sua vida de acordo com o que eles acham certo ou errado. Não ouvem a voz de Deus, não puderam querer de Deus, aí naturalmente sofrem as consequências das suas más escolhas. Mas hoje eu quero orar com você hoje à noite, para que as suas escolhas sejam todas elas conduzidas e orientadas pelo Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Coloca a mãozinha no seu coração. Vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Comece a orar nesse sentido, queridos. Comece a orar nesse sentido. Comece a orar. Porque importa que ele cresça e meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua santa. Comece a orar, porque Deus está liberando algo sobrenatural sobre a sua vida. Comece a orar. Ore, porque Deus tem muito mais a fazer por você nessa noite.
escolha que nós precisamos ter na nossa vida, a mais importante de todas elas, é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu quero abrir esse momento, a oportunidade, para que você possa publicamente fazer essa escolha por Jesus, que vai mudar completamente a sua vida. Se você quer fazer essa escolha de maneira certa, direita, correta, consciente, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você, eu quero lhe dar um abraço, quero dizer o quanto Jesus lhe ama. Você pode vir então, se tem alguém do seu lado que ainda não confessou Jesus como Salvador, aproveita, convida ele para fazer essa escolha, convida ele para escolher Jesus na sua vida, escolher completamente viver a vida que Jesus tem para ela. Convida ele, convida ela, pode vir, enquanto a gente louva, pode vir. Pode vir, vem o primeiro, vem o segundo, pode vir, tem mais, não perca a oportunidade de ter a sua vida completamente transformada hoje à noite. Deus tem algo tremendo para você, e Ele vai começar agora. Tem mais, pode vir. Deixe o Espírito Santo falar com você hoje à noite. Ele quer fazer algo com você de maneira sobrenatural, mudando a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje é noite de escolha, hoje é noite de salvação, hoje é noite de transformação. Ele tem o melhor para a sua vida. Forte! Não perca a oportunidade. Não perca a chance de ter a sua vida completamente mudada, porque hoje tem festa no céu. Se tiver mais alguém, venha, que eu vou orar encerrando. Já vou orar encerrando. Não perca a chance. Toma na cara, chore de balacana, cheire de balabala. Chomeando de cara, cheire de balabala. Chama na cara, cheire de balabala. Em nome de Jesus. Tá só começando. Pode ficar aqui, pode ficar aqui.